I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow. Salve, salve, galerinha! Uma boa tarde, primeirão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Laudiane, aqui gravando mais uma videoaula. Meus amores, hoje nós estaremos encerrando esse assunto que fala sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Nós já fizemos toda uma abordagem sobre tanto a estrutura da tabela periódica, o que são prótons, elétrons, nêutrons, desde as nossas primeiras aulas que nós estamos trabalhando tanto na forma presencial, né, que foi na forma presencial, como nessas aulas online, nós trabalhamos todo o conteúdo voltado para a classificação do elemento químico. E para finalizar hoje, nós só vamos ver um pouquinho sobre os nomes dos elementos químicos, né? Como é que foi dado o nome dos elementos químicos? Vocês podem fazer a leitura desse texto que eu estou disponibilizando a vocês, que fala sobre a nomenclatura de alguns elementos químicos. Mas é importante que vocês entendam que todos os elementos químicos, eles foram, o nome, a nomenclatura deles foram determinada seguindo alguns critérios, tá ok? E um dos critérios, como vocês podem ver aí no texto, é a variação de uma língua para outra, ok? Como, por exemplo, o ferro, que nós conhecemos, né? Em português, no português. Em inglês, ele é chamado de iron. Em alemão, Eisen. Então, assim, os elementos químicos, eles são conhecidos já há muito tempo, desde a antiguidade, e foram dados seus nomes arbitrariamente, levando em consideração que vai variar, esse nome vai ser variado de uma língua para outra. Porém, o símbolo jamais vai ser alterado. É por isso que nós falamos, né, da importância do símbolo. Vocês observam aí que a nomenclatura, o nome, ele pode ser diferente, mas o símbolo muda? Jamais. O símbolo, ele não vai mudar. Até porque quem determina essa simbologia, o símbolo do elemento químico, é a IUPAC, né? Que a professora sempre fala, IUPAC, União de Química Pura e Aplicada, é responsável por nomear os elementos químicos, determinar a sua simbologia, e essa simbologia ela não vai mudar em hipótese alguma e em país algum, tá? É importante vocês compreenderem isso. A nomenclatura, o nome, pode mudar, mas o símbolo, ele jamais irá sofrer alguma alteração devido à diferenciação de país, tá? A partir do século XVIII, assentou-se a frequência das descobertas de novos elementos químicos. O próprio cientista que produzia o novo elemento químico lhe dava o nome. Em geral, esse nome lembrava uma propriedade do elemento ou a região onde ele provinha, ou seja, né, era opcional ao descobridor, ao próprio cientista que produzia o novo elemento químico, dar-lhe um nome. Ele poderia usar o seu próprio nome, como a professora falou na aula passada, o elemento químico 106, que foi uma homenagem a C.A. Borges, que foi o C.A. Borgio, né? Ele foi homenageado por essa descoberta. Aí nós temos outros elementos químicos que receberam a nomenclatura do próprio, né, sobrenome de quem o descobriu. Mais abaixo, né, para a gente já resumir essa parte do nome dos elementos químicos, aqui abaixo vocês têm uma explicação falando o seguinte, ó, em 1997, a IUPAC aprovou os seguintes nomes aportuguesados. No Brasil,
entre parênteses, a homenagem correspondente. O 104, né, que é o RF Rutherfordio, que vem do descobridor Ernest Rutherfordio. Dubinho, laboratório Dubina, na Rússia. Seborgio, de Glenn Seborgi. Bório, de Niels Bohr, entre outros, ok? Então, essa vem a ser o nome dos elementos químicos, tá? E aí nós temos também a configuração eletrônica. A configuração eletrônica dos elementos químicos ao longo da tabela periódica veio seguindo o diagrama de Louis Pauling, tá? Por isso que recebeu essa nomenclatura de diagrama de Pauling, tá? A distribuição, ela está relacionada com os períodos e as colunas da própria tabela periódica, tá? Fazendo uma observação, caminhando de forma horizontal ao longo dos 7 períodos, que nós sabemos que a tabela periódica ela é composta por 7 períodos, que tem o muito curto, curto, longo, longo e muito longo, tá? Aí, muito longo são os 2 períodos que compreendem os lactanídeos e os actanídeos, ok? Eles são chamados de muito longo. Então, vamos lá. Caminhando horizontalmente ao longo dos 7 períodos da tabela periódica, ao passarmos de uma casa para a seguinte, o número atômico correspondente à quantidade de prótons, ele aumenta de uma unidade. Esse acréscimo, ele está indicando que a eletrosfera, ela está recebendo, assim, um novo elétron. É o chamado elétron de diferenciação. Desse modo, teremos as distribuições eletrônicas ao longo dos 2 primeiros períodos da tabela periódica, de acordo com esse seguinte quadro. Observem aí, pessoal, conforme há uma passagem do número atômico para um outro elemento químico, há um acréscimo, tá? É interessante vocês observar nessa distribuição aí, ó, que é o chamado da distribuição de diferenciação. Conforme a passagem, ou, né, melhor dizendo aqui, o acréscimo de um número atômico, isso informa que esse elemento químico, ele está recebendo um novo elétron. É por isso que vocês observam aí e tem, né, no primeiro período, o elemento químico hidrogênio e o elemento químico hélio. Olhem só. Na classificação da distribuição eletrônica, tanto o hidrogênio como o hélio, o hidrogênio ele só tem um número atômico, o hélio ele tem 2. Então, observem aí que na distribuição de subníveis, o hidrogênio, ele só tem 1. O hélio tem 2. Aí nós vamos para o lítio. O lítio tem 3. Né? Observem que aqui ele tem 3, não é isso? E aí vai acontecendo essa distribuição sucessivamente, até chegarmos aqui ao elemento químico. Olha só, deixa eu rabiscar aqui para vocês. Até nós chegarmos ao elemento químico neônio, observando que ele tem um número atômico, tá? Igual a 10. Ele vai ter aqui a sua distribuição eletrônica. Opa, vamos lá, deixa a professora voltar aqui. Ele vai ter a sua distribuição eletrônica
igual a 10. Só um momentinho, pelo amor de Deus, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar, apagar isso. Tá, já me achei. Observem aqui que ele tem, como o número atômico do neônio é 10, a gente observa que ele tem uma distribuição eletrônica, aqui, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Olha aqui, ó. Tá? Então, assim, conforme é a sua quantidade de número atômico, vai ser a sua distribuição por subnível e também as suas camadas. Lembrando que a camada, aqui nessa observação, aqui nesse exemplo aqui, nós só estamos usando as duas primeiras camadas, K e L. Mas os subníveis, nós estamos usando o S, o P e, por último, nós estamos, né, os últimos nós estamos usando S1, S2, 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 S2 e a camada P. Por quê? Porque nós estamos usando apenas duas camadas, então nós devemos usar apenas 2 subníveis, ok? Então, meus amores, essa é a nossa explicaçãozinha de hoje, tá? A professora teve que dar essa embaraçada para fazer esses rabiscos, né? Às vezes para até compreender melhor, mas desculpa aí qualquer coisa. Eu só espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar para vocês nessa configuração da tabela periódica, tá ok? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Estarei passando também uma atividade a vocês, tá? I never made it, but I know what it takes.